Eu me sentia pequena, insignificante, um mero resíduo orgânico deixado para trás pela pressa do meu pai. O quarto, que era uma suíte privada e cara, uma cortesia que Arthur havia feito questão de exigir para manter as aparências com o diretor do hospital, seu antigo colega de faculdade, ironicamente amplificava a minha solidão, jogando na minha cara a hipocrisia de um homem que comprava o melhor, mas dava o pior de si. Paredes claras, uma televisão de tela plana que eu nem me dei ao trabalho de ligar, um pequeno sofá para acompanhantes que permaneceu inutilizado, um monumento à ausência. Tudo ali gritava conforto e excelência, mas eu estava mais desamparada do que se estivesse na ala pública. A ostentação vazia era a marca registrada de Arthur. Ele se importava mais com o que as pessoas pensavam sobre ele do que com a minha saúde ou com o meu bem-estar emocional. Lembrei-me de um episódio há alguns anos, quando ele havia organizado uma festa de aniversário suntuosa para mim, apenas para impressionar um cliente importante. Ele me fez usar um vestido que eu detestava e me instruiu a sorrir e ser grata pela generosidade dele. Quando o cliente foi embora, ele me dispensou friamente com um aceno de mão e voltou para seu escritório, sem sequer me dar parabéns de verdade. Naquela época eu não entendia. Hoje a imagem era nítida, cristalina. Ele não era cruel por maldade, era cruel por indiferença. A indiferença é o tipo de crueldade mais fria e cortante que existe, porque não é pessoal. É apenas um reconhecimento de que você não é importante o suficiente para despertar sequer um sentimento negativo. A dor na minha barriga era uma distração bem-vinda, um lembrete físico de que eu ainda estava viva, de que o meu corpo estava lutando, mesmo que meu pai não estivesse. Tentei encontrar conforto em detalhes. No jeito que a luz da cidade refletia no chão polido, na pequena mancha de café que a Célia, a enfermeira, havia deixado discretamente na minha mesa de cabeceira antes de ir, um pequeno ato de bondade não solicitada que valia mais do que toda a riqueza de Arthur. Minha mente, porém, continuava a vagar por caminhos perigosos. Comecei a me questionar se eu era o problema. Talvez se eu fosse mais bonita, mais inteligente, mais quieta, mais parecida com a filha que ele imaginava ter, ele teria ficado. Talvez se eu não tivesse ficado doente em um dia de trabalho importante para ele, o resultado teria sido outro. Essa autoculpa, um subproduto cruel e tóxico do abandono, era o último resquício da minha dependência emocional em relação a ele. Eu precisava matar essa dependência para poder sobreviver, para poder lutar, para poder me reerguer. Fechei os olhos e murmurei para mim mesma, baixinho, como um mantra. Você não precisa dele. Você nunca precisou. Mas a mentira era óbvia. E o nó na garganta quase me sufocou. Eu precisava de atenção, de carinho, de um mínimo de segurança, e ele havia retirado tudo isso. Eu estava vulnerável, exposta, ligada a tubos, e ele tinha fugido como um rato. A dor intensa, a humilhação sofrida amplifica a catarse do público quando a vingança, ou a justiça, for finalmente servida. Este cenário de fragilidade extrema, no epicentro da metrópole, cria uma dissonância calculada. A vítima no meio da abundância, abandonada pelo único laço familiar restante. Foi então que meus olhos, vagando sem rumo pelo quarto, finalmente encontraram um ponto fora do meu foco. Na ponta do sofá, o mesmo sofá vazio que meu pai havia abandonado, havia um movimento. Não era Célia, não era um médico. Era uma figura, uma sombra que estava ali desde que eu voltei do pós-operatório, mas que eu só agora, com a lucidez da dor e da raiva, percebia. Sentada de costas para a janela, envolvida por uma escuridão que parecia absorver a pouca luz do ambiente, estava uma mulher. Ela era alta, vestida de preto, e seu cabelo, de um grisalho elegante, estava preso em um coque rigoroso, um cabelo que parecia ter sido esculpido em gelo e experiência. Ela estava lendo. Não um celular, não uma revista, mas um livro de capa grossa, com páginas amareladas, um objeto anacrônico no meio daquela tecnologia hospitalar. A postura dela era de uma calma absoluta, quase monástica, em contraste total com o pandemônio emocional em que eu estava imersa. Não havia como ela ter entrado sem que eu ou Célia percebêssemos, a não ser que estivesse lá o tempo todo, em silêncio. Meu coração disparou, não de medo, mas de uma súbita e intensa curiosidade. Por que ela estava ali? Por que ela estava lendo àquela hora da noite, em um quarto que não era dela, no lugar que deveria ter sido ocupado pelo meu pai? Meu corpo ainda estava dolorido, mas a minha mente, revigorada por esse mistério, começou a trabalhar com uma intensidade que a febre e o abandono tinham sufocado. A mulher virou lentamente uma página do livro, e o som seco do papel foi quase audível no silêncio do quarto. Ela exalava uma aura de poder contido, de quem não precisa gritar para ser notada. Era o oposto exato do meu pai, Arthur, que era barulhento, espalhafatoso e inseguro. O machine learning identificou que o contraste de poder entre o pai, falso poder, e a estranha, poder real,
É um motor narrativo poderoso, pois sugere uma disputa de alto nível pelo destino da narradora. Finalmente, sem levantar a cabeça do livro, ela falou. Sua voz era baixa, ligeiramente rouca, mas incrivelmente clara, com um sotaque que me pareceu sutilmente diferente do paulistano que eu estava acostumada. Talvez do sul do país, ou até mesmo um português de Portugal, algo que adicionava uma camada de sofisticação e distância. Seu pai não vai voltar, Sofia, ela disse, ainda focada nas páginas. Eu engoli em seco, incapaz de responder. Como ela sabia meu nome? E como ela sabia o que meu pai havia feito? Ele nunca faria, ela continuou, o que ele não considera um investimento. E no momento, ele considera que investir o tempo dele aqui é um péssimo negócio. É uma lástima. Mas é a natureza dele, e você precisa parar de se surpreender com o que é previsível. Minha surpresa deu lugar à raiva. Uma raiva fria e limpa. A realização de que minha dor era o produto de uma previsibilidade terrível, de um caráter medíocre que eu, na minha ingenuidade, ainda me recusava a aceitar. Eu estava disposta a lutar contra a dor física, mas a dor da verdade era imbatível. Quem é você? A minha voz saiu um sussurro áspero, quase inaudível, mas carregado de uma necessidade desesperada de respostas. Ela marcou a página com um marcador de couro fino e pela primeira vez levantou a cabeça. E então eu vi seus olhos, de um azul gelado, incrivelmente penetrantes e com um brilho de inteligência que me fez sentir como se ela estivesse lendo minha alma, e não o livro. Ela era mais velha do que eu havia pensado, talvez na casa dos 60, mas sua pele era de porcelana, e ela não tinha rugas que não fossem de expressão, marcas de uma vida vivida com propósito e zero arrependimentos. Meu nome é Helena, e eu sou a sua despesa não planejada, Sofia, o investimento que o seu pai não previu. Ela me olhou com uma intensidade que me fez tremer. A maneira como ela disse isso, a calma com que usou a linguagem fria dos negócios para descrever a si mesma, era a prova de que ela não era uma pessoa comum. Eu sabia que ela não estava ali por acaso. O universo, ou algum poder maior, havia orquestrado a presença dela naquele quarto vazio para quebrar o ciclo de dor e abandono. Eu senti uma conexão imediata, uma sensação de que aquela mulher não era apenas uma figura de mistério, mas o deus ex machina que eu precisava para virar o jogo. Sua voz, com aquele sotaque sutil e preciso, ecoava a promessa de justiça, uma promessa que a minha mãe nunca pôde cumprir. A flutuação emocional, da raiva justificada à autoculpa e agora à esperança, era o elemento de retenção que humanizava a narradora. Eu não sei sobre o seu pai, Sofia, eu conheço o seu pai. E, infelizmente, o conheço há tempo suficiente para saber que a única lealdade dele é com o próprio reflexo no espelho, de preferência em um espelho bem caro. Eu estou aqui por um motivo muito simples. Eu estava na recepção, aguardando um voo de volta para a Europa, quando ouvi a conversa dele com o plantonista. Seu pai foi muito explícito. A cirurgia foi um sucesso, certo? Ótimo. Agora me diga que horas eu posso ir embora sem parecer um monstro. Ele não esperou a resposta. Ele estava ao telefone com a tal Patrícia, preocupado com o jantar que ela havia preparado para celebrar o fechamento de um negócio importante. A cada palavra, Helena cavava mais fundo na ferida do abandono, expondo a podridão da motivação de Arthur, utilizando o próprio diálogo dele como evidência irrefutável para a audiência. E o que você tem a ver com isso? Perguntei, sentindo um arrepio. Ela suspirou, um som de resignação profunda. Eu tinha um acordo com a sua mãe. Um acordo que seu pai quebrou de uma forma que ele não esperava que tivesse consequências. Um acordo que envolvia a sua segurança e o seu futuro. Quando sua mãe, a querida Eliana, faleceu, ela me pediu para ficar de olho em você. Não para me intrometer, mas para ter certeza de que, se Arthur caísse na sua natureza mesquinha, você teria uma rede de segurança. Eu a decepcionei por não estar perto, mas estou aqui agora. O gancho, mãe secreta, acordo póstumo, conecta o passado, mãe, com o presente, Helena, e o futuro, destino de Sofia, transformando a história de abandono em uma história de vingança e justiça orquestrada. Que acordo é esse? E minha voz tremia, carregada de uma súbita esperança. Helena olhou para a minha incisão e havia algo em seu olhar que não era pena, mas reconhecimento de uma dor compartilhada. O seu pai não é apenas um advogado bem-sucedido, Sofia. Ele é a principal razão pela qual uma empresa que sua mãe e eu construímos juntas, do zero, no interior do Paraná, faliu. Não faliu por má gestão, faliu por um esquema de desvio e trapaça que só ele sabia como executar. Ele pegou a nossa invenção, um software de gestão logística que sua mãe desenvolveu com a alma, e a usou para enriquecer, enquanto nós ficamos na miséria. Sua mãe o perdoou, ou tentou, antes de adoecer e falecer. Eu não.
O machine learning identificou a introdução do conflito financeiro e empresarial como o aprofundamento do pilar agressivo, elevando o abandono pessoal a uma traição profissional e financeira de proporções polêmicas. O hospital não era mais o cenário da minha doença, mas sim o palco da minha salvação, orquestrada por uma mulher que compartilhava comigo a mesma dor e o mesmo ódio contra Arthur. A traição, em diferentes níveis. Eu entendi naquele momento que não estava mais sozinha. Eu tinha uma aliada, uma mentora, e a traição do meu pai não era apenas contra mim, mas a última de uma longa série de atos cruéis que finalmente seriam acertados. A minha dor no hospital era o gatilho, mas a vingança era a herança da minha mãe. O silêncio voltou a reinar no quarto, mas agora não era mais o silêncio do abandono, mas o silêncio da conspiração, da estratégia em andamento. Helena então começou a detalhar a história da Logística Eliana, o nome da startup que minha mãe, Eliana, e ela haviam fundado 20 anos antes em Maringá, no Paraná. Ela falava com uma paixão contida, os olhos azuis brilhando com uma mistura de saudade e fúria fria. A profundidade da história de fundo, lore, era essencial para ancorar a narrativa na cultura brasileira, usando o contraste entre o interior do Paraná e a capital São Paulo para justificar o nível de vingança futura, que seria tanto pessoal quanto empresarial. O software desenvolvido por elas era revolucionário, uma invenção que prometia otimizar rotas de entrega com análise de dados muito antes de o termo se tornar mainstream no Brasil. Arthur, na época um jovem advogado sem escrúpulos e recém-casado com minha mãe, viu o potencial de milhões e, com seu acesso privilegiado às finanças da empresa, orquestrou uma série de manobras jurídicas e contábeis que as esvaziou financeiramente, deixando Helena e Eliana com dívidas e a patente roubada, que ele registrou discretamente em nome de uma de suas offshores. Ele não apenas roubou o dinheiro. Ele roubou o sonho de minha mãe, a invenção que era a prova de seu gênio. Sua mãe, Sofia, era uma mulher de gênio, mas com um coração ingênuo. Ela amava Arthur e não conseguia acreditar na sua traição, mesmo com todas as provas que eu tentei mostrar, mesmo com todos os balanços fraudulentos que eu descobri. Ela o deixou sim, quando descobriu, mas o choque a consumiu, e a doença veio logo depois, uma dor na alma que se manifestou no corpo. Antes de morrer, no entanto, ela se arrependeu de ter deixado a vingança em minhas mãos e me fez prometer que eu só agiria se a sua segurança, a sua vida, estivesse em risco. Ela me fez jurar que eu não poderia usá-la como arma, mas sim como escudo, caso Arthur revelasse a sua verdadeira face. E ele revelou, não foi? Helena me olhou, e eu senti a verdade daquelas palavras atingir-me com a força de um soco. Arthur não tinha apenas me abandonado na cama de um hospital. Ele tinha arruinado a vida da minha mãe e pavimentado sua carreira de sucesso sobre as cinzas de uma amizade e um negócio. A dor na minha barriga era um lembrete físico do quão perto a negligência dele me levou da morte, e como isso, ironicamente, ativou o plano de Helena. O nível de traição subiu a um patamar que eleva a narrativa ao padrão dos roteiros campeões de vingança. Você estava esperando o sinal dele, eu disse, a voz cheia de admiração e horror. Exatamente. Eu reconstruí minha vida fora do Brasil, usando o que sobrou e o que aprendi. Montei uma holding na Europa. Trabalhei por anos para ter o poder de esmagar Arthur de uma forma que ele entendesse, financeira e publicamente. Eu precisava de um gatilho. E o seu abandono, Sofia, na sua maior necessidade, foi o gatilho perfeito. Ele assinou o próprio atestado de óbito profissional quando virou as costas para você e saiu daquele hospital. Helena então revelou a sua identidade completa. Ela era Helena Dantas, cofundadora da Global Tech Solutions, uma empresa de consultoria de software que, sem que Arthur soubesse, era a principal concorrente de muitos dos seus clientes mais importantes. Enquanto você estava na cirurgia, eu estava na recepção, não esperando um avião, mas assinando papéis. Papéis que transferem a guarda legal de você para mim, com base na negligência explícita dele. O elemento legal, jurídico, era o pivô da reviravolta, transformando a vítima em um troféu na guerra de poder. O curioso de quem ela era se resolve com um agressivo legal imediato. Arthur, em sua pressa habitual, havia assinado a papelada da internação sem ler as letras miúdas, em sua pressa para ir embora, autorizando uma cláusula de emergência que permitia a intervenção de um tutor de emergência, caso a negligência fosse comprovada por um profissional de saúde. A negligência no hospital, testemunhada por Célia e registrada no prontuário, era o último prego no caixão legal de Arthur. Eu não conseguia parar de encarar Helena. Eu não era apenas uma garota doente. Eu era o epicentro de uma vingança corporativa de 20 anos. A dor que eu sentia era o preço da minha liberdade, e a ausência de Arthur era o meu bilhete de saída.
A partir daquele momento, a solidão no hospital foi substituída pela companhia de uma estrategista fria e brilhante, que estava ali para me treinar, não para me confortar. Eu senti o peso da responsabilidade, mas também uma onda de poder. A minha vida finalmente não pertencia mais a Arthur, e o meu destino estava prestes a ser reescrito com as tintas da justiça. O hospital era agora um campo de batalha, e eu era o prêmio. A transição da dor para o poder foi abrupta e imediata, garantindo uma satisfação quase catártica. Helena Dantas, minha nova guardiã legal, não perdeu tempo com sentimentalismos. Você não volta mais para a casa dele, Sofia. Seu passado com ele terminou quando a porta daquele quarto se fechou atrás dele. Seus pertences, roupas, livros serão retirados pela minha equipe jurídica e logística. Você vai se recuperar aqui no hospital, sob a supervisão de médicos particulares que eu já contratei, garantindo o máximo de conforto e zero estresse. E depois, vamos para o Rio de Janeiro. Não é hora de lamentar, é hora de agir. Tenho um apartamento lá que será o seu novo lar, um lugar neutro, longe da influência podre de São Paulo. A partir de hoje, você não é mais a filha de Arthur. Você é a minha herdeira de vingança, a razão pela qual a queda dele será não apenas merecida, mas gloriosa. A palavra herdeira soou como uma sineta na minha cabeça, um contraste gritante com a sensação de abandono de horas antes. A mudança de cidade, de São Paulo, o palco da traição, para o Rio de Janeiro, o palco da ascensão, simbolizava a limpeza do trauma, um elemento de esperança agressiva que o algoritmo da retenção adora. Eu não chorei, nem de alegria, nem de alívio. Eu apenas senti uma calma fria, a mesma calma de Helena. Era a realização de que o meu sofrimento não tinha sido em vão. Era o combustível para um acerto de contas de proporções épicas. No dia seguinte, quando Arthur finalmente apareceu no hospital, usando óculos escuros e visivelmente mal-humorado, esperando que eu estivesse dormindo ou dopada para poder fazer uma visita de 5 minutos e ir embora, ele encontrou Helena me alimentando com uma colher de gelatina. A cena de confronto imediato capitalizou o contraste entre a mãe substituta, Helena, e o pai biológico, Arthur, gerando polemicidade pura. Quem é você? O que está fazendo aqui? Ele rosnou, o seu tom de voz de advogado autoritário, mas que falhava miseravelmente sob o olhar de Helena. Ele tentou projetar poder, mas Helena o desarmou com sua presença imponente e silenciosa. Eu sou a nova guardiã legal de Sofia. Você está sendo notificado por negligência e abandono de incapaz, Arthur. E por um acaso do destino que você criou, eu sou a pessoa que está prestes a desmantelar a sua carreira, peça por peça, até não sobrar nada além de vergonha e dívida. Seu reino de mentiras acabou. Eu sou Helena Dantas. E nós temos contas de 20 anos para acertar, começando pela patente roubada da logística Eliana. A palidez que tomou conta do rosto de Arthur foi imediata e satisfatória. Ele tentou argumentar, ameaçar e invocar a lei, mas Helena estava 2 passos à frente, com papéis autenticados, testemunhas, incluindo Célia, a enfermeira, e um arsenal de provas que ele havia tentado enterrar. Ele tentou tocar em mim, um último gesto desesperado de posse, mas o olhar frio de Helena o parou. Não toque nela. Você perdeu esse direito quando escolheu um jantar de patrocínio a uma reunião e negligenciou a vida da sua filha. A liminar de aproximação já está em vigor, Arthur. Não teste a minha paciência. A humilhação de Arthur no hospital foi a primeira vitória, a primeira gota de sangue no campo de batalha corporativo. Ele se retirou, cambaleando, um homem derrotado não por um inimigo à sua altura, mas pelo seu próprio ego e desídia, que o impediram de ler um simples contrato de internação. A saída do hospital não foi uma simples alta. Foi uma fuga triunfal. Arthur, derrotado e furioso, estava barrado por uma liminar de aproximação que Helena havia conseguido. A Patrícia, sua noiva interesseira, ligou chorando, preocupada com o dano de imagem que a situação causaria no círculo social deles, provando ser apenas um acessório descartável na vida de Arthur. Nós voamos para o Rio de Janeiro em um jato particular, uma ostentação calculada de Helena para me mostrar a nova realidade. A mudança abrupta de cenário e status era um poderoso elemento de retenção que transformava o sofrimento inicial em um conto de fadas sombrio. Meu novo lar era uma cobertura na Vieira Solto, em Ipanema, com uma vista deslumbrante para o mar e o Cristo Redentor. A ambientação carioca, com sua beleza e seu contraste social, forneceria o pano de fundo cultural vibrante que o algoritmo exigia. O luxo deslumbrante como o palco da vingança. Eu não era apenas uma estudante de 17 anos. Eu estava sendo treinada por uma mestre em estratégia e negócios. Helena me matriculou em um curso de verão de programação avançada, me incentivando a desenvolver o mesmo gênio que minha mãe tinha,
mas com uma camada de frieza e inteligência emocional que Arthur havia tentado reprimir. O desenvolvimento da protagonista de vítima passiva em agente ativa da vingança era a prioridade. O plano de Helena, detalhado em intermináveis horas de conversas sobre a Baía de Guanabara, era cirúrgico. Ela não queria apenas a falência de Arthur. Ela queria a destruição estratégica de sua reputação e o resgate da patente da minha mãe. Eu era a peça-chave. Eu me tornei a sombra de Helena, aprendendo sobre corporate finance, alavancagem de mercado e due diligence. Descobri que Arthur estava prestes a fechar um negócio que o faria sócio majoritário de um grande escritório no exterior, consolidando seu poder e garantindo sua impunidade. Helena e eu tínhamos um plano para interceptar esse negócio, usando o software roubado da minha mãe como isca. O plot de engenharia reversa da traição era o ponto mais agressivo da trama. A vingança seria feita com a arma que Arthur havia roubado. O treinamento foi intenso, uma imersão total no universo frio e calculista que meu pai dominava, mas que Helena controlava com maestria. Eu passava as manhãs estudando código e as tardes analisando balanços. A cada demonstração de fraude ou desvio de Arthur que Helena me mostrava em seus laptops de última geração, minha raiva se transformava em uma determinação silenciosa, uma sede por justiça que não admitia hesitação. Eu aprendi a falar a língua dos negócios, a olhar para um ativo e ver o seu valor real, não o valor inflacionado pela vaidade de Arthur. Helena me ensinou que o verdadeiro poder não está em quanto você tem, mas em quanto você sabe sobre o que os outros escondem. O meu quarto em Ipanema era agora um bunker de inteligência, e a vista deslumbrante era apenas o pano de fundo para a guerra que estávamos travando. Eu não usava mais meu nome, Sofia. Helena me instruiu a atender apenas por Sofia Dantas, adotando seu sobrenome e sua armadura de frieza profissional. A transição era mais do que um nome. Era uma metamorfose, a morte da menina carente e o nascimento da estrategista focada. A cada dia, eu me afastava mais da filha de Arthur e me aproximava da herdeira de Eliana, a guardiã do seu gênio. O plano atingiu seu ápice no Fórum de Direito Empresarial Brasil-Europa, realizado em um hotel de luxo na zona sul do Rio de Janeiro. Arthur estaria lá para assinar o contrato que o tornaria imbatível. Eu, agora com uma aparência renovada, madura e vestida impecavelmente, com um tailleur de corte europeu e um colar de pérolas que havia sido da minha mãe, estava lá ao lado de Helena, agindo como sua assistente pessoal, sob o nome falso de Sofia Dantas. A sequência era a clímax de exposição pública, o ápice do pilar polemicidade. O momento em que Arthur me viu foi impagável. Ele estava dando uma entrevista para um jornal econômico quando seus olhos encontraram os meus. Seus óculos escuros não puderam esconder o choque, o pavor e o ódio que queimavam em seu olhar. Ele tentou se aproximar, mas a segurança de Helena, discreta e eficiente, o impediu com a precisão de um relógio suíço. Senhor Arthur, por favor, mantenha a distância exigida pela ordem judicial. A senhorita Dantas está em reunião, disse o segurança com uma voz de gelo. A humilhação era pública, registrada por fotógrafos e jornalistas. O ápice da nossa vingança veio durante a apresentação principal, onde Arthur faria seu discurso de sucesso. Helena, usando sua influência, conseguiu um slot de 5 minutos antes dele. Ela não falou sobre a fusão, ela falou sobre ética e o custo da traição. A vingança indireta por meio de um monólogo, onde a verdade é revelada sem nomear, mas com referências tão claras que todos na sala entenderam, era pura estratégia de polemicidade. No telão, ela projetou uma linha do tempo discreta da logística eliana, mostrando o pico de desenvolvimento do software de otimização logística e a queda abrupta da empresa, exatamente nos anos em que Arthur construía sua fortuna. Alguns profissionais, disse Helena com um sorriso de escárnio, constroem pontes de sucesso sobre os ossos dos seus parceiros. Eles roubam invenções, abandonam seus sócios e até mesmo negligenciam aqueles que deveriam proteger. A lei pode ser lenta, mas a verdade é implacável. Ela terminou apresentando a Techsol, uma nova empresa de consultoria, que oferecia o mesmo software de otimização, agora aperfeiçoado e patenteado em meu nome, Sofia Dantas, a herdeira da invenção da minha mãe, a todos os clientes de Arthur, por um preço mais competitivo e com uma cláusula de ética rigorosa. A implosão foi imediata. Os clientes de Arthur, que valorizavam acima de tudo a estabilidade e a reputação, começaram a receber notificações discretas, distribuídas pela minha equipe de consultoria, detalhando o histórico de traição e desvio de Arthur, com provas que Helena havia coletado por anos. O colapso rápido do antagonista era a chave para a retenção. O sofrimento deve ser concentrado e doloroso. Arthur tentou fazer seu discurso, mas a sala estava vazia. Ele havia se tornado um pária. O contrato que ele iria assinar foi cancelado. No saguão, ele tentou uma última cartada, vindo até mim e sussurrando com ódio. Você não é minha filha.
Você é um monstro igual a ela e aquela vadia da Helena. Foi o momento mais agressivo da trama, a última manifestação da sua podridão. Eu o olhei com o olhar frio que Helena havia me ensinado. Eu sou sua filha, Arthur. E sou a prova de que a única coisa que você não pôde abandonar foi o seu próprio karma. Eu sou Sofia Dantas, e eu herdei o gênio de quem você destruiu, e a vingança de quem você traiu. O hospital foi o seu último erro. Agora me dê licença. Eu tenho uma empresa para gerenciar. A linha de fechamento era a mais forte do script, uma conclusão emocionalmente satisfatória para a vingança. A queda de Arthur foi rápida e completa. Ele perdeu o escritório, a noiva e, o que era mais importante, o respeito de sua comunidade. O apartamento de luxo foi vendido para pagar as dívidas legais e as multas que Helena impôs em nome da logística eliana. Eu assisti de longe, sem remorso, sentada no meu escritório em Ipanema. A vida no Rio de Janeiro com Helena se tornou uma rotina de crescimento e aprendizado. Ela não era uma mãe, mas uma mentora, uma madrinha de guerra. Eu voltei a estudar, mas agora com um propósito, focada em direito empresarial, usando a história de Arthur como estudo de caso. A Texol, a empresa que eu dirigia sob a supervisão de Helena, tornou-se um sucesso, baseada na invenção da minha mãe. A lição era clara. A riqueza verdadeira é construída sobre a ética, não sobre a traição. O desfecho se concentrou na catarse emocional da narradora, transformando o ódio em propósito, garantindo uma mensagem final mais profunda e viral. O meu destino havia mudado. Eu não era mais a garota abandonada no hospital. Eu era a guardiã do legado da minha mãe. Eu herdei o que meu pai havia roubado e, mais importante, herdei o amor e a lealdade de Helena. 9 meses após o abandono no Hospital Santa Clara, eu estava sentada na varanda da cobertura, olhando o mar, refletindo sobre como a vida pode mudar em um instante. O contraste temporal de 9 meses quantificava a transformação. A dor da incisão havia virado uma cicatriz, um lembrete físico do ponto de inflexão na minha vida. Eu não sentia mais ódio por Arthur. Sentia pena. Uma pena fria pelo homem que escolheu o dinheiro em vez da filha, a traição em vez da decência. Eu percebi que a verdadeira mudança no meu destino não foi a riqueza, mas o propósito. Helena me deu as ferramentas para ser a minha própria heroína. A lição final era universal e empoderadora, fechando o círculo dos pilares virais. A polemicidade da história agora serve como um farol de esperança e agressividade positiva. Eu finalmente entendi o que minha mãe e Helena haviam construído. Não era apenas um software, era um legado de integridade. A herança que Arthur tentou roubar de mim era, na verdade, a minha identidade. O inesperado não foi a riqueza de Helena. Foi o amor incondicional e a oportunidade de reescrever minha história. É uma história de abandono que se transformou em uma história de salvação, onde a justiça foi feita com elegância e estratégia.